É o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom nós estarmos juntos na presença de Deus, na escuta atenta da palavra. É a Lexio Divina, é a leitura orante. É o que nos ensina o caminho de perfeição que nós devemos fazer, o caminho de busca de santidade. Nós precisamos ter um contato cotidiano com a palavra, fazer a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. E a Canção Nova tem esse programa, a Bíblia no meu dia a dia, exatamente para fazer junto com você o estudo bíblico, a leitura orante. E que bom ter a sua companhia. Vamos juntos fazer o estudo bíblico, mas também suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para mais um texto do livro do Êxodo. Vamos estudar mais esse texto. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos para que a gente possa meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Êxodo, capítulo 13, versículos de 17 a 22. Êxodo, capítulo 13, versículos de 17 a 22. Vamos ler juntos o texto e depois meditar. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou o povo pelo caminho que passa pela terra dos filisteus, embora mais curto, pois achava que diante de um combate o povo poderia arrepender-se e voltar para o Egito. Deus fez o povo dar uma volta pela rota do deserto do Mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este tinha feito jurar os filhos de Israel: quando Deus os visitar, levai embora convosco os meus ossos. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, na periferia do deserto. O Senhor os precedia de dia numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. De dia não se afastava do povo a coluna de nuvem, nem de noite a coluna de fogo. Entramos na parte específica do texto do livro do Êxodo, da saída, da caminhada do povo de Israel, saindo do Egito e indo na direção da terra prometida. E especialmente nós vamos perceber algo importante: Deus caminha com eles, Deus os direciona, Deus os encaminha na direção da sua vontade. E algo aqui que eu já quero dizer muito importante: muitas vezes não é o caminho mais rápido, a forma mais rápida que vai trazer para nós qualquer benefício, mas é o tempo de Deus. Às vezes o caminho mais longo, mais exigente, mais difícil na nossa caminhada de fé é onde nós vamos encontrar a bênção, onde nós vamos encontrar a vontade do Senhor. Talvez aquele povo que conhecesse aqueles arredores dissesse assim: mas a gente poderia ter passado por aqui. Naquela direção mais rápida, tinham ali alguns fortes dos egípcios, mas também o povo filisteu, que poderia já fazer guerra com o povo de Israel. E Deus, que toma a decisão e que deve tomar sempre a decisão na minha vida e na sua vida, Ele diz: é melhor fazer o caminho mais longo para que não aconteça de ter uma batalha e o meu povo, que eu quero libertar, que eu quero trabalhar na vida dele, nesse caminho, que eu quero dar-lhe uma identidade, mostrar como eles devem viver, volte para o Egito, para a escravidão. Então, Deus tem o melhor para nós, ainda que demore mais, ainda que a gente não obtenha respostas imediatas. Nós estamos num tempo de tanto imediatismo, nós precisamos acreditar que Deus, Ele vê o início, o meio e o fim. Isso é fundamental, é um ato de fé, é um ato de profunda fé que nós devemos fazer
em Deus. Depois, a coluna durante o dia, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Mas vamos pensar em algo assim, em nível de proteção simplesmente física. Era um sol, eles estavam no deserto. Imagina Deus se manifestando numa nuvem sobre eles, trazendo sombra. E à noite, o deserto, ele esfria. Existem ali os animais selvagens próprios que pudessem atacar o povo de Deus ali no deserto. E a nuvem de fogo aquecia, mas também espantava essas feras do deserto e dava para eles a clareza e a claridade do caminho. Nós precisamos de clareza e de claridade, parece que é redundante, né? Para o nosso caminho de fé. E essa clareza quem nos dá é Deus. Os santos padres viam nessa nuvem que protegia durante o dia, que caminhava à frente durante o dia, e a coluna de fogo à noite, eles entendiam o Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, não é? Daquela nuvem. É o Espírito que guia a vida do cristão. Nós devemos ser orientados pelo Espírito. Nós devemos viver uma vida no Espírito. Nós devemos, ao viver uma vida no Espírito, saber sofrer as demoras de Deus, os caminhos mais longos, aquilo que Deus permite a gente viver, tendo pela força do Espírito Santo a capacitação e o entendimento de que Deus sabe o que é melhor para nós. É o Espírito Santo que vai nos levar ao crescimento de fé, da esperança no nosso coração, mas também da caridade, do amor a Deus. Eu amo a Deus, ainda que eu tenha que fazer um caminho mais longo, ainda que eu tenha que passar por provas, por provações, ainda que eu tenha que viver essa experiência, eu acredito em Deus e eu coloco a minha confiança inteiramente no Senhor. É dessa maneira que nós devemos viver, é dessa maneira que nós devemos nos comportar cheios de fé, para que essa fé possa nos dar cada vez mais a segurança da nossa caminhada. Outra coisa, né? Essa luz que ilumina a noite. Nós estamos numa escuridão nesse mundo tão complexo, o mundo atual onde nós estamos. A palavra do Evangelho vai dizer, Jesus vai se proclamar, eu sou a luz do mundo. Então, próprio João, na sua teologia do Espírito Santo, no Evangelho, ele vai dizer que o Espírito nos leva à plena verdade. Que o Espírito, Jesus vai ensinar, né, que o Espírito Santo vai nos recordar todas as coisas que ele disse e vai nos revelar até as coisas futuras. Portanto, o Espírito Santo vai nos levar cada vez mais a Cristo, a submeter a nossa vida a Jesus. E o cumprimento da palavra, aqui nós estamos vendo que Deus conduz a saída do povo, que Deus caminha com o povo numa nuvem, no fogo, né? Como nós estamos contemplando com a nossa imaginação, né? Aquela nuvem e aquela coluna de fogo, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Vamos lembrar de Mateus 28:20? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Só que eu preciso querer estar com Deus. Eu preciso querer que Deus direcione a minha vida. Eu preciso buscar o caminho da escuta. Eu preciso conhecer os ensinamentos de Jesus para que os meus passos sejam iluminados. E é exatamente isso que nós fazemos quando nós fazemos juntos a leitura orante da Bíblia, o estudo bíblico. Nós escutamos a Deus e deixamos que Ele ilumine os nossos passos. Qual é a mensagem que nós podemos colher de Deus hoje? Eu vou dizer assim, sou chamado a confiar no processo que Deus me permite viver para o meu crescimento humano e espiritual. O tempo é determinado por Deus e não por mim. Muitas vezes precisarei sofrer as demoras de Deus, mas com toda confiança de que Ele é o Senhor do tempo e também que Ele tem o melhor para mim.
o Senhor sempre estará comigo. E para que eu sempre esteja com Ele, devo viver sobre suas leis, mandamentos e ensinamentos para que o meu caminho seja iluminado e assertivo. Ou seja, certo, que eu caminhe certo, na direção certa, na vontade de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Deus está conosco. Eu preciso escolher estar com Deus, consultá-lo e deixá-lo iluminar a minha vida pela sua palavra. Eu preciso me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Esse é o chamado que o Senhor nos faz no dia de hoje. Vamos rezar? Jesus, eu confio em Ti, confio a minha vida a Ti, confio o tempo ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Senhor dos tempos, do tempo. Às vezes, Senhor, a minha afobação, agitação, ansiedade quer que o Senhor seja mais rápido nos processos que eu vivo e que eu necessito da sua graça. Mas o Senhor, sendo o Senhor do tempo e sabendo o que é melhor para mim, às vezes vai escolher o caminho mais demorado para que a purificação se estabeleça e para que eu seja realmente aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu preciso confiar e eu declaro a minha confiança total em Ti. E eu abandono a minha vida em Tuas mãos. Quero ser iluminado pela palavra do Senhor. Quero ser conduzido pelo Senhor. Quero deixar com que o Espírito Santo me leve a Ti e a viver a palavra do Senhor, vivendo na plena verdade. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel até o fim. Essa confiança precisa ser, para mim e para você, um sustento, um fortalecimento, para que nas demoras de Deus eu entenda, Ele tem o melhor para mim e eu permaneça fiel até o fim. E você permaneça fiel até o fim. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.